Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, doutores e doutoras, e temos novo tema em repetitivo aprovado na área criminal pela terceira sessão do STJ. Não preciso nem dizer, ele vai despencar em prova de concurso. E tem um detalhe, ele vai trazer muitos problemas práticos e já antevejo distinguishing distinção aqui pelo STJ, e eu vou explicar para os senhores e senhoras tudo isso em primeira mão quando ninguém fez, trazendo diretamente para vocês. E o que é que eu peço em troca? Apenas um joinha e que você também se inscreva aqui no canal. Sou o professor Pedro Coelho e trago as principais atualizações e aprofundamentos na área criminal para você ficar atento tanto para a prova de concurso como para os curiosos de plantão e, naturalmente, para aqueles todos que atuam dentro da área criminal no âmbito prático, beleza? Então se inscreve e, se puder, também divulga o nosso canal, porque isso é muito importante. Deixa seus comentários aqui, também é interessante para a gente interagir, dar sugestão de temas, enfim, fale o que você quiser para que a gente possa trocar uma ideia, beleza? Então vamos embora, sem mais delongas. Por quê? Porque temos novo tema, ainda não é efetivamente publicado, mas eu acompanhei os debates travados lá na terceira sessão e quero conversar com vocês. É o tema 1165.1165 e que vai dialogar diretamente com a execução penal. Quando eu falo diretamente aqui de execução penal, eu sempre gosto de destacar que o assunto mais cobrado em provas, ao menos de carreiras jurídicas, MP, delegado, magistratura, defensoria, é o Instituto da Execução Penal, da remissão da pena. E o segundo, acompanhando de perto, é a progressão. E nós temos, basicamente, muitas razões para concluir que o índice de incidência de questões sobre progressão de regime vai aumentar sensivelmente, seja por conta de recentes alterações legislativas, seja por conta de acomodações jurisprudenciais, e entre elas esse tema 1165. O que é que ele vai dizer basicamente? Ele vai estabelecer, e de forma concreta e com consequências absolutamente importantes, que a natureza jurídica da decisão que defere uma progressão de regime não é constitutiva. Então é de que natureza, Pedro? É declaratória. E por que isso é importante? Por quê? Porque, de acordo com o STJ, quando é que surgirá o direito à progressão? É quando estabelecer-se-á todos os requisitos firmados na legislação para que aquele instituto se materialize. Então presta atenção, porque aqui há um detalhe extremamente importante. Basicamente, para a progressão de regime, eu tenho dois requisitos cumulativamente a serem observados: o requisito objetivo e o requisito subjetivo. Então, imagine que João das Couves ele esteja cumprindo uma pena X determinada lá no âmbito do regime fechado. E aí, ele cumpre o requisito objetivo, o percentual firmado no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e também ele ostenta bom comportamento carcerário, requisito subjetivo. E aí, por conta disso, ele pleiteia junto ao Poder Judiciário essa progressão de regime. Ocorre que, por morosidade do Judiciário, a Vara de Execução Penal só observa e só analisa e defere esse pedido um ano depois de ele ter pleiteado e um ano depois de, em tese, ele ter cumprido cumulativamente os requisitos objetivo e subjetivo. Esse um ano que ele passou aí no regime fechado, mas quando ele já teria, em tese, direito ao regime semiaberto, vai ser computado já de antemão para uma eventual nova progressão de regime do semiaberto para o aberto, e de acordo com a decisão aqui firmada, em tese, sim. É por isso que muita gente, assodadamente, eu vou explicar, tem afirmado que essa tese em repetitivo, ela é favorável à perspectiva da defesa. Mas não é bem isso, e eu vou te explicar exatamente por quê e já antecipar a minha preocupação. Beleza? Tranquilo? Mas o desenho da tese é exatamente esse. Vamos ler como é que ficou aí a tese para que vocês tenham noção, e depois eu vou destacar as críticas e as minhas preocupações, beleza? Vai aí para a tela.
a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no 112 da LEP, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou subjetivo. Se por último for o subjetivo, independentemente da anterior implementação do objetivo, será aquele o marco para a fixação da database para efeito de nova progressão. Maravilha? Pedro, mas na minha ótica isso é absolutamente favorável ao acusado, ao apenado. De fato, seria. E por que eu estou dizendo seria? Porque se Carlos Drummond de Andrade disse que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, eu digo que para o apenado essa pedra, ela se caracteriza, ela se materializa com o advento da preocupante e criticável Lei 14.843 de 2024. Essa lei fez inserir uma nova redação no parágrafo 1º, resgatando o famigerado e falecido exame criminológico obrigatório. Pois bem, com o advento da Lei 14.843 de 2024, o legislador passou a afirmar peremptoriamente que, em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Até aqui, nenhuma novidade. Comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, também nenhuma novidade, e pelos resultados do exame criminológico. O que é que acontece aqui? Das duas, uma. A gente tinha, desde 2003, a superação da obrigatoriedade do exame criminológico. Não que ele não fosse possível. Aliás, o STJ tinha definido, assim como o Supremo, que era possível o exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo demandado para a progressão de regime. Contudo, esse exame criminológico ele não era obrigatório. Se o magistrado entendesse necessária a sua realização, poderia fazê-lo desde que de forma motivada, justificada, indicando as razões dessa necessidade. A partir do momento em que a gente torna esse exame criminológico obrigatório para toda e qualquer progressão de regime, como desejou aqui o legislador, parecendo que vive no mundo de Nárnia, a gente tem uma grande problemática. Por quê? Porque absolutamente não há condições de instalações e de recursos humanos, econômico-financeiros para a realização de exame criminológico em todos os casos de progressão de regime. E se eu digo que para progredir de regime há necessidade e imprescindibilidade de exame criminológico e o Estado não consegue viabilizar essa execução desses exames, qual é o cenário? Um monte de pedido de progressão de regime acumulado e sem dar aí vazão. Só que a partir do momento em que a gente diz, olha, para aferição do requisito subjetivo é obrigatório o exame criminológico e o Estado não viabiliza a realização a contento em prazo razoável desses exames criminológicos e o STJ diz que o marco autorizador de início da realização aqui da progressão de regime é com a contemplação de todos os requisitos do último requisito, seja ele objetivo ou subjetivo. Imagine aqui que João das Couves, em 2023 ou em 2024, ele adquira o requisito objetivo para progredir de regime. De acordo com o diretor do estabelecimento prisional, ele também tem o requisito subjetivo. Mas se eu entendo como obrigatório o exame criminológico e esse exame criminológico ele só seja feito daqui a um ano ou pior, daqui a 2 anos, em 2026, se pela realidade anterior, a partir da decisão em 2026 autorizando a progressão de regime, o marco de contagem
dessa progressão seria em 2024, agora não. Agora vai ser somente quando a contemplação efetiva de todos os requisitos e exigindo, para tanto, no que tange ao subjetivo, o exame criminológico, eu só terei cumprido esse requisito subjetivo quando da produção e publicação desse exame, que no meu exemplo seria em 2026. Isso é extremamente problemático, por quê? Porque haverá uma enxurrada, não tenho a menor dúvida, de habeas corpus, e isso foi inclusive preocupação aqui de ministros da terceira sessão. Eu vou destacar pelo menos 3 deles. Quem inaugurou a divergência nesse ponto foi o ministro Otávio de Almeida Toledo, dizendo exatamente aqui por quê? Porque na visão dele deveria o marco a ser contabilizado o do primeiro requisito, beleza? No caso, normalmente, o objetivo. A minha expectativa é, tomara que haja uma interpretação conforme a Constituição desse novo dispositivo da Lei 14.843 para botar o exame criminológico não como um requisito obrigatório, mas retomar a perspectiva até então existente de ser ele possível, mas como grau de exceção, para tanto haver a justificativa, a fundamentação. Mas por hora é essa nossa realidade, o que é bastante preocupante. Além disso, preocupado com os atrasos na elaboração do exame criminológico e os prejuízos causados ao próprio sistema prisional, ao próprio sistema penitenciário, nunca é tarde dizer que o STF, na DPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário, e isso só vai agravar essa situação. E, por fim, acompanhando a divergência pontual aqui estabelecida pelo ministro Otávio de Almeida Toledo, a ministra Daniela Teixeira ressaltou o atraso de 280 mil pedidos por ano aqui em razão dessa potencial exigência mandatória de exames criminológicos. Esse cenário só vai piorar e, sem sombra de dúvida, causará uma enxurrada de habeas corpus, deturpando a própria ideia do sistema. Então tá aí, o tema aprovado é esse. Eu já antevejo várias problemáticas, mas hoje, pragmaticamente, para fins de prova, o que vocês precisam saber é essa redação, beleza? Tranquilo? E aí, o que é que vocês acharam sobre esse tema? Comenta aí embaixo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Valeu, tchau!